dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Uma palavra que Deus tem colocado em meu coração. Preguei na sexta-feira sobre Abacuque, falamos sobre os 5 Ais, né? Mas hoje também eu quero falar sobre o avivamento. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, o versículo 2. Abacuque 3, versículo 2. Amém, queridos? Aleluias. Abra a sua Bíblia para nós estarmos meditando na palavra, naquilo que Deus tem designado para nós, né? Nos propósitos de Deus para as nossas vidas hoje. Eu sei que Deus, Ele tem algo para tratar conosco nesse lugar hoje. Amém? Deus quer fazer isso. Eu tenho certeza que o Senhor já está fazendo e vai fazer muito mais. Abacuque capítulo 3, o versículo 2. Quantos já encontraram? Amém? Eu vou ler em 2 traduções, tá? A revista atualizada diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos.
e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Na tradução NVI, diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Que você pode abaixar as vossas cabeças. Vamos orar. Pai, ó Espírito Santo, nós te louvamos. Senhor, eu preciso do Senhor. Nós precisamos do Senhor, Espírito Santo, porque é o Senhor quem traz luz, é o Senhor quem traz a revelação, é o Senhor que convence-nos, é o Senhor que cura, é o Senhor, Pai, que esclarece. Nós precisamos que o Senhor esteja operando essa palavra em nossa vida, em nosso coração hoje. Nós não queremos continuar, nós não queremos viver na mesmice, nós não queremos ficar, Senhor, parado, estagnado, meu Pai, numa vida religiosa. Nós queremos, Senhor, viver uma vida avivada no Senhor, cheio de Ti, ó Pai. Nós queremos que a Tua obra venha se efetuar em nosso tempo, em nossa vida. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, mais uma vez, aviva-nos, Senhor, nessa noite, aviva o nosso coração, aviva a Tua igreja. Em nome de Jesus ele peça. Amém, queridos? Amém. Deus me deu um tema, querido. E esse tema, eu gostaria que você anotasse até esse tema. Se você trouxe, deve trazer, né, uma caneta, um papel. Esse tema diz assim: a correnteza do avivamento está passando pela nossa porta. Vou repetir para você. A correnteza do avivamento está passando pela nossa porta. Amém? O que é avivamento? Quando nós falamos sobre correnteza do avivamento que está passando em nossa porta, primeiro eu preciso ter o entendimento do que é o avivamento. O que é avivamento? No dicionário informal, está lá as seguintes declarações. Avivamento é despertamento, é acordar, é tornar a viver mudança de vida. Eu acho que ele está certo. Despertar, acordar, tornar a viver mudança de vida. No sentido espiritual, é o retorno ao Deus vivo, com quebrantamento e arrependimento. Isso é avivamento. É praticar o que está na palavra, sendo adoradores genuínos, onde a nossa maior motivação é servir ao Senhor. Amém? O avivamento, querido, ele não se restringe a programas, com momentos pentecostais, de avivamentos dentro da igreja, mas ele deve ser um agente motivador para a expansão do reino de Deus. Muitos entendem avivamento como momentos, vamos fazer um culto de avivamento, vamos convidar um pastor avivado, vamos convidar um avivalista, um evangelista, e ele prega, e o chão treme, a igreja estremece, e há renovo, e há poder, e há línguas estranhas, e há salvação, e ele vai embora, e o avivamento foi com ele. Isso não é avivamento. Isso não é avivamento, porque o avivamento estava com ele. Eu preciso viver o avivamento na minha vida. Para mim ser avivado, independe de pregador. Para mim estar avivado, independe de movimentos. Existem pessoas que, para estar avivado, ela precisa de Peniel, reencontro, fruto fiel, trabalhos. Não, querido, isso tudo pode ser bom demais, e é bom, obviamente. Quem é que não gosta de ver uma ministração de um pastor vivalista? Quem é que não gosta? É bênção. Não estou contra essas mensagens, não estou falando mal. Eu só estou falando sobre o avivamento que eu preciso viver, que você precisa viver.
Eu não preciso e não posso estar avivado através de programas. Eu preciso estar avivado no dia a dia. E essa semana, querido, eu ouvi, eu li um pouco sobre avivamento. E Deus tem falado isso ao meu coração de forma profunda. Na verdade, já tem alguns meses que o Senhor tem falado isso. O Senhor tem nos dado uma promessa de avivamento. Sabe, e quando Deus fala sobre avivamento em nossos corações, quando você pega a Bíblia e vê e fala algo, texto falando sobre avivamento, no contexto sempre vai falando sobre quebrantamento, arrependimento. Na sexta-feira aqui eu preguei aqui na igreja, no culto da ceia, e eu preguei também Abacuque, e no livro de Abacuque, querido, o capítulo 3 fala sobre avivamento, mas no capítulo 2, como eu preguei, ele está falando sobre o homem justo, o homem que é fiel, e fala do homem soberbo, e fala sobre os 5 ais, que está sobre o homem soberbo, e o que nós precisamos buscar, e o arrependimento e o quebrantamento para nossas vidas. E agora no capítulo 3 de Abacuque vai falando sobre o avivamento que nós precisamos e vamos ter, querido. E eu creio, mesmo que se o justo vive pela fé, então nem que for pela fé, eu creio que o avivamento está chegando em nossos dias. Eu creio que o avivamento está chegando em Cordeiro. Eu creio de verdade. Deus tem falado isso e eu creio nisso. Sabe, quando falamos sobre avivamento, eu li muito sobre uma cidade na Califórnia, uma rua chamada Rua Azusa, em Los Angeles. Um pastor chamado Seymour. Não sei se você já ouviu falar sobre o avivamento da Rua Azusa. Queridos, isso foi um dos maiores avivamentos do nosso século. Foi um dos maiores mover pentecostal que aconteceu através da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Por que em nossas vidas? Porque até hoje nós somos fruto também desse avivamento. Nesse período, querido, a igreja estava vivendo numa frieza espiritual. Isso se deu em 1900 e pouco, eu não recordo aqui a data, eu não notei aqui a data que foi, mas em 1900 e pouco. O povo, a igreja do Senhor, já não falava mais línguas estranhas. A igreja do Senhor já não tinha mais os dons espirituais. A igreja estava, querido, fria. Templos fechando. Sabe, as coisas estavam de forma terrível, triste. Triste era aquele momento daquela igreja. Só que o pastor Seymour foi tocado por Deus. A história é longa, querido, né? Eu não tenho como, estou resumindo aqui, porque eu quero falar também de outros avivamentos, em outras cidades. E esse homem, tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus, sabe, ele foi visitado, ele e mais alguns irmãos, foram visitados pelo poder da palavra de Deus. O Espírito Santo visitou aqueles homens, e eles começaram a falar línguas estranhas, mistério de Deus. Sabe o que aconteceu, querido? O culto que era para terminar 9 horas, ficou 72 horas dentro da igreja louvando e adorando o Senhor. As coisas começaram a acontecer nesse lugar, de forma tão poderosa em Los Angeles, Rua Azusa, de forma tão poderosa, que as pessoas, elas passavam na porta da igreja, elas caíam, elas se jogavam no chão, se arrependendo diante do Senhor, se arrependendo. O avivamento naquela igreja foi tão poderoso, que os vizinhos, as pessoas que passavam, não aguentavam o poder de Deus. Não se tinha mais pregação, ou seja, naquele período, o pastor não conseguiam pregar. Eles simplesmente se prostravam, e a palavra que ele tinha é: arrependei-vos, arrependei-vos. E sabe o que acontecia? O povo era curado, o povo saía dali liberto. Existem pessoas para entrar no templo, não conseguiam. Eles arrumaram um templo, que era até uma igreja metodista que tinha fechado. Então eles foram para esse templo, pegaram essa igreja, reformaram e começaram a congregar naquele lugar. E teve um dia que o pessoal só ia chegando, só ia entrando dentro da igreja, até que o piso desabou, e eles não podiam ficar, porque tanta gente que entrava dentro da igreja. E a manifestação do poder de Deus era tão grande naquele lugar. Sabe o que aconteceu? Através desse avivamento, aconteceu que desse avivamento surgiu a igreja, que provavelmente aqui ninguém conhece, a igreja chamada Assembleia de Deus. Em todo lugar que você vai hoje, tem uma Assembleia de Deus. Glória a Deus por eles, amém, queridos?
É uma igreja conhecida, todo mundo conhece. Falou Assembleia de Deus, todo mundo conhece. Uma igreja conhecida, uma igreja respeitada, uma igreja avivada. Mas surgiu da onde? Desse avivamento da Rua Azusa. E através desse Pentecoste, todos nós fomos alcançados. Até nós fomos alcançados por intermédio desse Pentecoste. Agora, queridos, sabe quem era o pastor Seio? Sabe quem era esse homem? Era um homem que era neto de escravo. Era um pastor negro. O que isso tem a ver? Estados Unidos, 1900 e pouco, pastor negro. Negro era branco para cá e negro para lá. Até para entrar no ônibus era diferente. Vocês sabem disso. Vocês sabem da história dos Estados Unidos, como é que era. Um pastor negro, neto de escravo e outra, cego de uma vista. Esse homem não tinha nele condições alguma, humanamente, para ser um avivalista. Mas Deus usa as coisas loucas desse mundo, está entendendo? Deus usa as coisas que o mundo diz assim, não pode. Quando a pessoa diz que não pode, querido, aí que Deus vai e age e opera poderosamente. Veio um avivamento naquela cidade, de forma tão poderosa, que a manifestação de Deus naquele lugar se deu, e vidas foram libertas, restauradas, pelo poder do Espírito Santo. Quando fala de avivamento, tem um lugar chamado Ilhas Fiji. Esse lugar, querido, é um lugar que foi completamente transformado pelo poder de Deus. As Ilhas Fiji estavam se entregues à prostituição. O que acontecia nas Ilhas Fiji? Meninas de 12, 13 anos estavam todas grávidas. A idolatria nesse lugar estava terrível. O que começou a acontecer? O que começou naquele lugar? O mar era ilha, eles viviam de pesca. Começou a não dar mais peixe, não tinha mais peixe. A terra começou a se secar, não dava mais lavoura, não tinha como plantar nas Ilhas Fiji. Então o primeiro-ministro chamou, existiam as igrejas, mas uma igreja para cá, outra igreja para lá, chamou as igrejas, começaram a orar e se arrepender. Então você vê isso, existem sites falando sobre isso, vídeos falando sobre isso. Eles se arrependeram, se humilharam diante do Senhor. A igreja começou a se unir para orar e buscar um avivamento. Sabe o que aconteceu, querido? Naquele lugar, houve um avivamento tão grande nas Ilhas Fiji, tão poderoso, que a própria terra foi sarada, foi curada. Voltou a ter peixe no mar para eles pescarem. Ou seja, Deus abençoou tanto aquela terra, que isso se deu por intermédio de quê? Da igreja que se reuniu, da igreja que se quebrantou, da igreja que se arrependeu dos seus pecados, da igreja que entendeu que precisa voltar ao arrependimento. E aí o que a Bíblia fala? Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer o quê, querido? E orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e buscar a minha face. E o que Deus vai fazer? Ouvirei do céu. Aí o Senhor diz que vai sarar a sua terra. Sabe o que está acontecendo com o Brasil? O Brasil precisa de avivamento. O Brasil, querido, precisa de avivamento. E sabe aonde está o segredo? Sabe aonde isso pode acontecer? Isso pode começar a acontecer através da sua vida. Nós precisamos fazer diferença em nossa terra. Quando nós como igreja realmente nos prostrarmos diante do Senhor e orarmos e buscarmos a face do Senhor, nós vamos ver o avivamento acontecendo em nosso país. Queridos, eu creio que isso pode começar a acontecer pelo Cordeiro. Eu creio que isso pode começar a acontecer por você, igreja. Talvez você fale assim, não, mas vai avivar minha vida, quem sou eu? Querido, se Deus usou o pastor Seimon, pode usar você, com certeza pode usar você de forma poderosa. Mas teve um folheto, que eu vou ler para vocês o que foi escrito nesse folheto por Frank Bertram. Ele disse assim, ele foi um escritor americano, pentecostal. Ele escreveu esse folheto no dia 16 de novembro de 1905, foi quando aconteceu o avivamento, né? Ele diz assim, ele escreveu esse folheto 5 meses antes do avivamento da Rua Azusa. Eu gostaria até que você prestasse atenção no que ele disse. Ele diz assim, foi daí que eu tirei o tema da mensagem de hoje. Ele disse assim, a correnteza do avivamento está passando pela nossa porta. Será que nós nos jogaremos no seu seio, sendo conduzidos pela gloriosa vitória? Um ano de vida, neste momento, com suas maravilhosas possibilidades para Deus, vale mais que 100 anos de vida normal. O Pentecoste está batendo as nossas portas. O avivamento para nosso país não é mais uma dúvida, vagarosa, mas seguramente a maré tem subido. E no futuro bem próximo haverá um dilúvio de salvações que arrasará tudo antes de nós. O país de Gales não ficará sozinho nesse triunfo glorioso para nosso Cristo.
O espírito de avivamento está chegando, dirigido pelo sopro de Deus, o Espírito Santo. As nuvens estão se juntando rapidamente, carregadas com uma poderosa chuva, cuja precipitação demorará apenas um pouco mais. Heróis se levantarão da poeira, da obscuridade, das circunstâncias desprezadas, cujos nomes serão escritos nas páginas eternas da fama celestial. O Espírito está pairando novamente sobre a nossa terra, como no amanhecer da criação, é o decreto de Deus sairá, haja luz. Irmão, irmã, se todos nós cremos em Deus, você entende o que aconteceria? Muitos de nós já não vivemos para outro motivo. O volume de oração, de fé, está subindo ao trono dia e noite. Los Angeles, o sul da Califórnia, e o continente inteiro, certamente logo se acharão no meio de um poderoso avivamento, pelo Espírito e pelo poder de Deus. Parece que eu estou ouvindo essa palavra para o nosso tempo, querida. Eu estou ouvindo essa palavra novamente para o nosso tempo, para os nossos dias. Sabe, Isaías capítulo 44, versículo 3 diz: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Existe uma palavra de Deus sobre água do Espírito Santo sendo derramada sobre a minha vida, sobre a tua vida. Querido, eu não sei como você está hoje, mas eu tenho dito, eu tenho falado ao meu Deus, eu tenho falado ao Espírito Santo de Deus: eu quero essa água, eu preciso desse avivamento. Nós precisamos ser avivados pelo Espírito Santo. Nós precisamos realmente receber esse impacto da palavra, esse poder, esse dínamo dessa palavra em nossos corações. Agora, a busca do avivamento se dá através do arrependimento e santidade. A busca do avivamento se dá através de arrependimento e santidade. Você pode repetir essa palavra? Arrependimento e santidade. Em todos os lugares onde houve o avivamento, o povo se arrependeu dos seus pecados, e o povo voltou à vida de santidade. O que é a vida de santidade? Separação do pecado. Nós não podemos nos conformar com o pecado. Nós não podemos fechar os nossos olhos, querido, e achar que tudo está bom, que tudo está certo. Nós devemos ser, e seremos, e somos, em nome de Jesus, uma geração inconformada com o pecado. Quantos creem nisso? O primeiro passo que eu vejo para o avivamento é quando a igreja começa a chorar pelos seus pecados. É quando nós reconhecemos que nós estamos pecando diante do Senhor Jesus, que nós estamos pecando e nós nos arrependemos e choramos, dizendo: Senhor, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais viver no pecado, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais isso. Aí a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Quando a Bíblia fala que Deus não despreza, querido, a Bíblia está dizendo que Deus vem ao seu encontro e Deus vem trazer vida novamente, graça. Isso é avivamento. Eu preciso ser avivado hoje. Quantos precisam ser avivados hoje? Nós precisamos ser avivados. Então o primeiro passo, querido, para mim ser avivado, é reconhecer a minha fragilidade, é reconhecer os meus pecados. Muitas das vezes nós estamos olhando para pessoas, para outros, né? E começamos a nos espelharmos em pessoas que às vezes estão agindo de forma errada. Não, querido, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos voltar ao Senhor, entender o que diz a sua palavra, nos humilhar diante dele e dizer: Senhor, eu quero ser avivado. Esse é o primeiro passo. O avivamento, ele não pode ser definido como som de latas vazias. Você sabe o que é som de latas vazias? Muito barulho, né? Mas nada por dentro para oferecer. Vocês já pegaram uma lata vazia bem grande e jogou no chão assim? Que barulheira que faz? Agora enche essa lata, ela faz muito barulho? Ela não faz muito barulho. Por quê? Porque ela por dentro está cheia. Nós estamos vivendo muitas das vezes, tem muitas pessoas, querido, que às vezes faz muito barulho, né? Até glorifica, e outra, mas por dentro ela está vazia. Nós queremos o avivamento, nós não queremos o avivamento de latas vazias, nós queremos o avivamento da unção de Deus. Eu quero estar cheio da unção de Deus, eu quero estar cheio da unção de Deus, amém? Agora só existe uma maneira de nós não sermos latas vazias, só existe uma maneira. Como é que eu não vou ser lata vazia? Sendo cheio do Espírito Santo de Deus.
Amém? Todo avivamento genuíno, ele sempre vai estar voltado para Cristo e sua palavra. Quando eu apenas estou, como lata vazia, eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não busco, porque não volta para a palavra. Mas quando eu estou avivado, o meu coração me diz que eu preciso voltar a ler a palavra. A minha vida diz que eu preciso voltar a orar, a buscar o Senhor, a buscar Ele. Isso é o quê? É o Espírito Santo enchendo a nossa vida. O Espírito Santo diz assim: não, eu preciso ir para a casa do Senhor. O Espírito Santo diz assim: olha, eu preciso ser transformado. Por quê, querido? O avivamento é identificado como um agente motivador de mudanças de hábitos. Não existe avivamento sem mudanças de hábitos. E além de mudança de hábitos, há também conquista. Quando eu sou avivado pelo Senhor, os meus hábitos mudam. Conforme está em Efésios capítulo 4, ele diz lá: se eu mentia, eu não minto mais; se eu roubava, eu não roubo mais; se eu falava demais, não falo mais. Ou seja, a vida é transformada. Não é assim que acontece? A vida da pessoa, ela chega na casa do Senhor, mas ela ainda chega a alguns probleminhas. Amém, queridos? Ô misericórdia. Às vezes ela vem com um probleminha, vem com uma língua ainda que ainda está sendo tratada, queimando. Deus está queimando, Às vezes ela vem com pensamento, Às vezes ela vem ainda com um coração assim rancoroso. Às vezes ela não perdoa. Mas quando o Espírito Santo vai enchendo-nos dele, o que vai acontecendo? Ele vai nos enchendo, vai nos inundando. Aí aquele pecado, aquilo vai, porque não dá. Se o Espírito Santo me enche, o pecado tem que sair. Amém ou não amém? O que você prefere? O pecado dentro de você ou o Espírito Santo? Para mim, o Espírito Santo dentro de mim, eu preciso buscar o Espírito Santo. Eu preciso querer Ele em minha vida. E quando eu começo a querer o Espírito Santo, e quando Ele começa a me encher, sabe o que acontece? A minha vida começa a ser avivada pelo poder de Deus. Amém ou não amém? Só que um coração cheio do Espírito Santo, ele tem uma necessidade de conquista. Conquistar o quê? Conquistar alma para o reino de Deus, É fazer a diferença. Uma vida avivada está cheio de Cristo. Estar cheio de Cristo é fazer a diferença no mundo onde nós vivemos. O que diz, querido? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Diz assim, olha, Atos dos Apóstolos 2, 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos nosso Senhor, nosso Deus chamar. O que é isso? Promessa de Deus de um avivamento para nossos dias. Essa promessa do Atos dos Apóstolos é para os nossos dias. Ou seja, nós não seremos cristãos lata vazia. Nós queremos ser um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Sabe como se identifica um cristão cheio do Espírito Santo de Deus? A Bíblia responde. A Bíblia diz: pelo fruto conhece. O que é fruto de arrependimento? Fruto que perdoa, fruto de mudança, fruto de conquistar a vida para o reino de Deus. Aí o Senhor começa a nos encher-nos. Todo dia o Senhor vai colocando a sua porção. Daqui um pouquinho, o nosso prazer é estar na presença do Senhor Jesus. Amém, querido? Vai chegar dia que você vai vir na igreja e falar assim: irmão, por favor, sai, vai embora, que tem outra multidão querendo entrar na igreja para louvar o Senhor. Não vai demorar muito não, quantos concordam com isso? Não vai demorar muito. Nós estamos aqui no culto das 5, Falta pouco para encher, hein? Falta pouco para encher, do culto das 5. Daqui um dia eu vou falar assim: irmão, acabou o culto, vai embora, por favor, porque tem outro grupo lá fora querendo entrar. Não sei o que vai acontecer, só sei uma coisa: você é uma alma cheia de Deus. Deus está trabalhando em você. Pode ter certeza que Deus está trabalhando na sua vida. Você pode ter certeza que o Espírito Santo está falando. Sabe, nós estamos passando em uns dias que o Senhor está nos colocando assim na moeda. Está doendo muito, eu sei que está doendo, está me doendo também. Deus está puxando a minha orelha, está puxando a sua orelha. Amém, querido? Amém. Deus está tratando conosco. Mas sabe por que o Senhor está fazendo isso? Porque existe um rio que está passando. Esse rio tem que entrar dentro da igreja. Aleluia. Esse rio precisa entrar. Nós não queremos viver somente de latas vazias, pouquinho de água. Nós queremos estar transbordante pela presença do Espírito Santo. Amém, querido? Quando fala de avivamento, existe algo que eu preciso ter muito claro no meu coração. Eu como pastor, você como discípulo do Senhor, como discípulo que nós somos do Senhor, nós precisamos ter algo muito claro sobre o avivamento. O que é que precisamos?
estar claro dentro de nós, precisa estar claro dentro de nós. Não espere que o avivamento venha através de outra pessoa. Muitas das vezes, nós queremos que, meu Deus, levante alguém para trazer avivamento sobre a minha vida. Senhor, faça de novo, levanta outros homens de Deus. Não é isso que o texto diz assim? Que nós falamos, o texto lido. Senhor, faça de novo em nosso tempo. Sabe, o que Deus tem para nós, querido? Nós não podemos esperar o avivamento vindo de outra pessoa. Que Deus avive outros. Mas eu preciso ser o agente do avivamento em minha terra. Você precisa ser esse homem e essa mulher do avivamento em nossa terra. É você que Deus vai usar para libertar vidas. É você que Deus vai usar, querido, para orar e pessoas saírem curadas. É você que Deus vai usar para tirar aquela pessoa que está lá no lamaçal do pecado, que está lá toda frustrada, pensando em tirar a vida, sem condições alguma, humanamente de viver, mas Deus vai usar alguém para ir e salvar essa vida, e restaurar essa vida, e essa pessoa, ela tem que ser eu, ela precisa ser você. Quantos concordam com isso, querido? Aleluia, nós precisamos ser essa pessoa. Somos nós que Deus quer usar, e é Ele, e somos nós que Deus vai usar. Deus já está usando muitos, só que o Senhor deseja usar todos, e todos nós estamos aqui. Aí você diz, pastor, eu estou chegando agora, eu não consigo enxergar direito ainda, eu não consigo entender, querido. Deus vai usar a sua vida, você não sabe nem como, mas Deus vai te usar de forma poderosa. Porque uma vida avivada está cheia do Espírito Santo de Deus, é fazer a diferença. Amém? É impossível um verdadeiro avivamento sem a presença do Espírito Santo. Nós precisamos dessa presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos ser tocados por esse Espírito Santo em nós. Abacuque capítulo 2, o 3, o versículo 2, onde eu li hoje, ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e faz que ela seja conhecida no meio dos anos. Querido, por que no meio dos anos? Por que ele não diz assim, Senhor, aviva a tua obra no início do ano? Né? Aviva a tua obra, Senhor, no início do ano. A gente já está de férias, está todo mundo, né? Mas é justamente isso, querido. É justamente isso que o texto diz para nós. Por que no meio dos anos? Porque no início tudo é flor, né? No início a gente está bem, está com força, está tudo na bênção. Você viu aquela pessoa que chega, você pergunta, irmão, como é que você está? Irmão, estou na bênção. Como é que você está, irmão? Quando chega de Peniel, de reencontro, então não é fogo puro, mas vai passando o tempo, querido, e o tempo vai trazendo as tribulações, e o tempo vai trazendo as aflições, e o tempo traz consigo o desânimo, traz consigo a frieza. Se nós fôssemos colocar esse texto dentro do nosso padrão, né, de clima do nosso país, meio do ano no nosso país, é junho e julho. Junho e julho é mês de quê? Inverno. Não é mais rigoroso como antigamente, mas é inverno, é frieza. Existem muitos que no meio da caminhada, ele está frio, está desanimado. Ele não consegue mais, não tem mais a mesma motivação, ele já não consegue ter mais ouvido para a palavra de Deus. O desejo dele, querido, não está mais assim, aquela vontade de ouvir as coisas de Deus. Ele não tem mais aquela vontade de colocar as músicas de adoração ao Senhor, porque o seu coração já está frio, por causa das batalhas, por causa das mentiras que se levantam, por causa de tantas coisas que acontecem. Mas aí o profeta vem e diz, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva de novo. Sabe, nós precisamos que isso venha acontecer hoje. E hoje é meio do ano, nós estamos aí no meio do ano, e nós queremos, Senhor, aviva a nossa vida hoje, novamente, Senhor, traga o avivamento sobre a minha vida. Quem sabe você começou, querido, e durante a sua trajetória você tem desanimado. Às vezes o pecado faz isso, o pecado, ele nos tira o ânimo. Muitas vezes o inimigo joga tanta coisa para nos entristecer, uma coisa que não dá certa, uma outra situação que não dá certa, a gente começa a nos afastar do Senhor. Sabe, aí qual é o perigo disso? Uma alma fria,
é uma alma que vive em solitário. Uma pessoa pode observar, querido, quando é um verãozão, vai todo mundo para a praça, não é assim mesmo? Todo mundo vai para a praça, vai tomar sorvete, açaí, e aquela coisa boa. No inverno, quando o inverno é inverno mesmo, não vai tanto. A maioria das pessoas vai para sua casa, muitos ficam solitários, eu fico sozinho, muitos perdem a alegria. Não é isso que acontece? A depressão aumenta muito no inverno. A pessoa fica lá, deprimida, né, todo cheio de frio. Tem crente assim. Tem crente que vem para a igreja, só falta trazer assim, uns 10 edredões e botar em cima dele. Tão oprimido, tão angustiado, tão sozinho, tão abatido. Meu querido, Deus vai mandar fogo, vai queimar esse negócio. Que bom que você veio para a igreja. Porque o Senhor diz assim, olha, no meio dos anos, Senhor, aviva. Só tem um jeito de dar vida, fogo. Só tem um jeito de esquentar, fogo. Quantos concordam comigo? Quem concorda comigo? É fogo. E que fogo que eu preciso? O fogo do Espírito Santo para aquecer o negócio. Quando está muito frio, o que faz vir o verão? Não é o calor solar, não é o fogo do céu, do sol, que faz então, querido, frieza espiritual, manda embora com fogo santo. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? Nós precisamos ser cheios do fogo. Eu preciso dizer, como diz na tradução NVI, Senhor, ouvi falar da tua fama. Senhor, já vi falar quantas vezes o Senhor fez coisas boas. Talvez você disse, Senhor, quantas vezes eu senti o Senhor de forma poderosa. Senhor, quantas vezes eu vi os milagres, quantas vezes eu tive visão, quantas vezes eu falei mistérios, umas língua doida que ninguém entende, umas loucura, mas coisa boa. Quantas vezes eu estava, a minha motivação, se eu pudesse, eu morava dentro da igreja. Né? Ai, Senhor, uma motivação de te adorar, de te servir. Aí você diz, Senhor, não estou com essa motivação. Aí que ele diz assim, Senhor, realiza de novo em nossa época, volta a fazer isso, faz de novo a mesma obra em mim, realiza, Senhor, em meu tempo, faz de novo, eu quero ser cheio, Senhor, que a correnteza do avivamento, que está passando para a nossa porta, ela possa entrar dentro de nossa igreja. Você não está entendendo essa palavra, essa frase que eu falei, eu vou explicar para você. Eu li sobre essa frase, sobre essa carta, que podemos dizer assim, que esse pastor escreveu sobre avivamento, na Rua Azusa, e ele dizendo assim que o rio do avivamento, a correnteza do avivamento está passando sobre a nossa porta. Queridos, há uns 2 meses, eu tive uma revelação da palavra, uma revelação, Deus me deu uma revelação. Eu confesso a você que eu não tenho revelação todo dia, toda hora assim não. Deus me dá a revelação da palavra. Isso não, é só você pegar a Bíblia que todos nós vamos ter. Deus dá a revelação da palavra, nós temos a revelação da palavra. Mas Deus, de vez em quando, me dá umas revelações de direcionamento, de palavra. Eu sei que, não sei se você está entendendo isso, mas se você está avivado aí, você sabe o que eu estou falando, que Deus fala e Deus mostra para o nosso tempo. E nessa revelação, queridos, eu contei isso para poucas pessoas. Eu fiquei assustado com essa revelação. Deus me fez ver, eu andando, estava viajando, estava dentro de um avião, e passando sobre um país, e Deus me falava, esse país é a Nigéria, e eu via vários açudes, não era nem rio, tinha rios, mas tinha açude, tinha poço, e pastores batizando gente, era muita gente sendo batizadas, e eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, que coisa. De repente eu estava dentro de uma igreja, e essa igreja, eu entrei no porão da igreja, na parte de baixo da igreja. Essa igreja, depois eu vim entender que já não era mais na Nigéria, já estava no Brasil, e eu estava dentro daquele porão, e eu tinha alguns pastores comigo, e me chamou a atenção, como se fosse aqui atrás, uma porta aberta, uma porta, imagina aqui um buraco de uma porta sem porta, entenderam? E por trás aqui um rio muito, muito violento, um rio enorme, e passava as correntezas
E eu assim, conversando com os pastores, mas o que é isso, gente? São rios. E era um rio de água limpa. Não era água suja. Era água limpa. E passava por trás da igreja. Mas não entrava para dentro da igreja. Passava por trás. Era essa correnteza que eu vi. Essa correnteza que eu vi. E passava por trás da igreja. E não entrava dentro da igreja. E eu comecei a chorar naquele sonho. Eu chorava, porque aquilo me comoveu muito. Porque eu sentia Deus daquele negócio. Eu sentia a presença do Espírito Santo, aquele mover daquelas águas, passando. Eu virei para o pastor. E eu disse assim: por que essa água não entra dentro da igreja? Por que essa água não entra dentro da igreja? Como pode? É uma cachoeira muito intensa, é uma correnteza, melhor dizendo, muito intensa. Por que não entra? Aí o pastor disse assim: olha, eu não sei. A única coisa eu sei é que de vez em quando eu pego um balde, eu vou lá, pego essa água e jogo dentro da igreja para lavar a igreja. Sabe o que Deus está falando no meu coração, querido, nessa visão? Deus me disse no meu coração que essa correnteza é um movimento espiritual de avivamento que está acontecendo na Nigéria. Aí eu fui para a Nigéria. O que está acontecendo na Nigéria? Na Nigéria hoje, muitos cristãos estão morrendo, dependendo do país. Estão sendo decapitados, estão morrendo. Mas existem lugares na Nigéria que tem igreja, querido, que a extensão dela é 2 km por 3. Você sabe o que é isso? Tem um lugar na Nigéria que tem mais de 5 milhões de pessoas se reunindo para louvar e adorar o Senhor. Sabe o que Deus falou? Eu estou trazendo essa unção para o Brasil. E quando Deus mostra o negócio, porque você faz parte dessa unção. Nós fazemos parte dessa unção. Sabe, querido, eu não quero a aguinha do Espírito Santo dentro da igreja. Eu não quero pegar lá um baldinho do Espírito Santo e jogar. Nós queremos ser inundados pela presença do Espírito Santo. E sabe o que faz a diferença da inundação do Espírito Santo? É quando as pessoas se colocam e dizem: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Sabe, nós não queremos lata vazia no meio de nós, querido. Eu não quero ser um cristão lata vazia. Eu não quero ser cristão lata vazia, que fala, mas não tem nada dentro dele para oferecer, que prega e que faz isso, mas o seu coração está vazio, né? que canta, mas o coração está vazio, que levanta a mão, mas o coração está vazio. Nós queremos e seremos uma geração cheia do Espírito Santo. Vão bater em nós, querido. Pode ter certeza que vai bater em você, vai jogar você para lá, mas ele só vai sentir o barulho do poder de Deus na sua vida. Porque barulho de lata vazia é um barulho chato, que não acontece nada. Mas barulho de lata cheia é um barulho do poder, daquilo que está cheio dentro. Nós precisamos voltar em nosso tempo. O Espírito Santo precisa agir em nós. Deus, em nosso tempo, quer tornar a fazer o avivamento. Ele quer tornar a avivar a vida da tua igreja. Eu preciso ser esse avivalista. E mais, para mim ser esse avivalista, eu preciso estar avivado pelo poder de Deus. Você, querido, o Espírito Santo tem te chamado para você estar avivado. Quando eu estou avivado, querido, eu tenho nojo do pecado. Quando eu estou avivado pelo poder de Deus, sabe o que acontece? Até televisão, tem coisa que você não consegue assistir mais, isso não dá. Sabe, quando você está avivado pelo poder de Deus, determinado lugar que você está, você não consegue mais ficar. Mas, querido, mas você não consegue mesmo, não é questão de medo, não, porque você não consegue, é porque o seu coração está tão cheio de Deus, é porque você está tão cheio de Deus, que o Espírito Santo está sempre te levando para fazer algo conforme o coração dele, conforme o desejo dele. O Espírito Santo vai nos impulsionando, sabe, eu quero essa água dentro de minha vida. Eu, como igreja, eu não quero mais uma porçãozinha d'água, eu não quero água lá nos pés, como a Bíblia fala, né? Eu quero nadar no Espírito Santo. Eu quero aquilo que a Bíblia diz para nós, né? Na palavra, a sua palavra, né? Que está dizendo para nós não estarmos vivendo, querido, Efésios 5,18, diz assim, ó: não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas sede cheio do Espírito Santo. Nós não queremos estar aí dando lugar a emoções banais. Está precisando de coisinha do inferno aí para mim estar feliz. Tem muita gente que para ser feliz tem que beber um pouquinho, tem que fumar um pouquinho, tem que ser isso. Ser cheio do Espírito Santo.
ser cheio de Deus, eu quero estar cheio do Espírito Santo, eu preciso estar inundado pela presença de Deus, porque hoje, querido, hoje nós temos uma palavra para a nossa igreja, e essa palavra é: Deus quer avivar a nossa vida, Deus quer tornar te avivar, Deus quer tornar te dar essa alegria de servir, a motivação de conquista de alma, a motivação de ir lá no hospital e orar e declarar em nome de Jesus, e demônio tem que sair, enfermidade tem que sair, de você ir aonde as pessoas têm chamado para você orar, e você lá orar e impetrar, e Deus abençoar e usar a tua vida, sabe, isso é uma vida avivada, é você que Deus vai agir. Se Deus usou, querido, um neto de escravo, se Deus usou alguém que era desprezado em seu tempo, um homem cego, e Deus usou porque ele se quebrantou e reconheceu e se colocou. Hoje nesse lugar, Deus está buscando homens e mulheres que se quebrantem e reconheçam, e se jogam aos pés do Senhor, e diz: Senhor, eis-me aqui, faça de novo esse avivamento em minha vida, Senhor, transforma a minha vida, sabe, eu preciso disso. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, sabe o que o morto faz? Que o morto não sabe ver nada, ele não tem visão, o morto, ele não consegue ver nada, ele precisa ser levado por outro. Já viu alguém, né? O morto tem que ser levado. Você já viu um morto sair daqui andando para o cemitério? Se ele sair andando, a gente vai correr, todo mundo, ninguém fica aqui, né? Porque está morto, a gente faz o que quer com ele, né? Bota a mão para lá, bota a mão para cá, faz isso, bota flor, não bota flor, bota caixão vagabundo, bota caixão caro, ele está ali, está morto. Crente morto, o diabo faz o que quer com ele, porque ele não tem mais alegria, a sua motivação, o seu desejo está lá, não tem mais. Mas eu quero ver fazer isso com o homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de vida. Não vai fazer, porque ele está íntegro, ele está forte, ele está com a sua mente certinha. Então você não faz com ele o que você quer, porque ele vai andar conforme a sua razão. Nós precisamos andar conforme a razão do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos sair desse lugar hoje, mais uma vez, impulsionado pelo Espírito Santo, a ganhar, a conquistar terreno para o reino de Deus. Porque quando a igreja recua, o inferno se levanta, mas quando a igreja se levanta, o inferno tem que dar no pé, porque maior é aquele que está em nós, que está no mundo, maior é o Espírito Santo, ele está em nossa vida, ele está em você, ele está em mim, ele está aqui hoje, e hoje o Espírito Santo quer nos encher-nos, hoje o Espírito Santo quer te trazer motivação. Se você não é batizado do Espírito Santo, ele quer te batizar no Espírito Santo. Se você não entende isso, línguas estranhas é para o nosso tempo, sim, senhores. Línguas estranhas é para o nosso tempo, sim, Senhor. Se não fosse esse avivamento, querido, naquele lugar, talvez hoje a igreja estivesse morta, nem tivesse chegado a nós, mas foram homens que falavam línguas estranhas, homens cheios do poder, cheios do mover de Deus, que foram sacudidos pelo Espírito Santo, que se motivaram a fazer a obra do Senhor. Hoje eu quero, querido, eu quero colocar no teu coração essa palavra, eu quero que você saia daqui desse lugar, cheio da palavra de Deus no teu coração. Eu quero que o Espírito Santo hoje, por que eu quero? Porque Ele quer. Eu quero que isso, porque eu sei que o Espírito Santo quer. Ele quer que você saia daqui hoje, cheio dele. Mas primeiro você precisa realmente estar diante do altar do Senhor e arrepender. Primeiro você precisa se colocar, se despojar diante de Deus, se humilhar e voltar a orar. O avivamento não é só uma palavra de 40 minutos, 1 hora. E só avivamento é todos os dias. Avivamento, você sair daqui agora e ir para a sua casa, e você vai chegar em casa agora, querido, você vai chegar em casa e vai louvar e adorar o Senhor. Aonde você for, você vai louvar o Senhor. Amanhã é segunda-feira, querido, você vai levantar segunda-feira e vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Terça-feira cheio, vamos orar, pastor, tem monte sexta-feira, vamos para o monte orar. Eu não consigo ir para o monte, vou orar na igreja, pode orar na igreja. Ou seja, coração que se arrepende, se prostra diante do Senhor, diz: Deus, faz de novo. Deus está levantando, escute isso, Deus está levantando uma geração que diz: Senhor, eu quero de novo, eu quero esse avivamento sobre a minha vida, eu quero ser avivado pelo Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações. O Espírito Santo sonda a sua vida. O Espírito Santo sonda agora a sua motivação, o seu desejo. O Espírito Santo olha assim a sua vida. Talvez você diga assim: mas eu não quero, mas eu não posso.
Mas eu estou tão de frio, mas eu não sinto. O Espírito Santo está nesse lugar, querido, para te abençoar e para transformar a sua vida. O Espírito Santo está nesse lugar. Talvez você diga assim, eu não mereço. O Espírito Santo fala assim, filho, olha a cruz. Não diga que olha para a cruz, que a cruz faz você merecer. A cruz, ela nos dá possibilidades. Talvez você fale assim, pastor, olha, a minha história está toda errada. Um homem avivado, querido, é um homem que estava morto, sem vida e tornou-se ter vida. É para você que é o avivamento. Talvez passe há muito tempo eu não oro, há muito tempo eu não sinto, há muito tempo eu não sinto nada. Hoje é a hora de Deus tornar, te trazer esse sentimento em seu coração. Hoje é o momento de Deus falar ao seu coração. Sabe, se desprende do eu, querido. Se desprende da religiosidade. Tem muita gente que é muito religioso, quer ser muito assim, né? Aí não vai, o que a pessoa falar de mim? O que a pensar, meu irmão? A Bíblia fala, o que o pinguço fala? O pinguço vai lá, bebe lá e rola no chão lá, e ele não está nem aí, cada vez bebe mais. A Bíblia fala assim, não é isso que eu tenho para você. Não é assim, mas ser cheio do Espírito Santo. Ele faz a comparação. O lado bom é, não olhe para a pessoa, não se importe o que está falando, não se importa, ser de você cheio do Espírito Santo. Hoje Deus quer encher de Espírito Santo. Ele quer encher de Espírito Santo. Abaixa a nossa cabeça, por favor, baixa. Você em casa, seja cheio do Espírito Santo. Que o Senhor possa tocar no teu coração hoje. Que a água do avivamento encontre você. Que esse rio do avivamento, essa correnteza do avivamento, entre na sua casa, entre no seu lar agora. E alcance a tua alma a ponto de você não conseguir mais ficar dentro de casa. Talvez você não está vindo na igreja por causa de uma palavra de alguém, por causa de uma mensagem, ou porque alguém fez algo com você e te trouxe morte espiritual. Mas hoje eu profetizo em nome de Jesus que a água do avivamento vai dentro da sua casa. Aonde você está agora, a água do avivamento vai tocar em você. E em nome de Jesus, o Senhor manda levantar e despertar. Se coloque, porque o rio não pode passar para lá de fora e você aproveitar só pequenas porções de águas. Deus quer encher você. Deus quer encher. Alguém cheio de Deus é conduzido por Ele. Aonde Ele está, sabe, Ele está cheio da presença do Espírito Santo. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Aleluia.